Galera, que show brasileiro. E, cara, um pouco de desumildade o que eu vou falar, mas eu avisei, tá? Tô com os comentários abertos do nosso vídeo do jogo contra a Espanha. E é claro muito que a gente vai falar sobre isso, sobre o modo quando dá certo, como é bonito. Eu falei pra vocês contra a Espanha, foi uma discussão bem legal esse dia. E o Brasil conseguiu, com o seu grande leque de jogadas, com o seu grande leque de autonomia do jogador brasileiro, que sabe, consegue ter essa imprevisibilidade quando é necessário. O Brasil conseguiu fazer o jogo para comprovar tudo aquilo que a gente falou no jogo quando perdeu contra a Espanha, que parecia que esse jeito é ruim, porque quando não dá certo, a gente adora cobrar o resultado. Também teve um Espanha e Peru, que a Espanha sofreu pra caramba, sempre usando a mesma bola, o mesmo cruzamento, e aí a gente falou, olha lá, o jogo previsível, ele tem o lado bom, seu time é muito bem treinado nisso, né? Mas ele também tem o lado ruim. Quando não dá certo, parece que você só quer fazer isso, né? E o lado mais imprevisível, é claro que eu tô falando isso resumidamente, mas o lado mais imprevisível, tá? Que é o lado que a gente tem do Brasil. Quando ele dá errado, ele te parece um pouco desorganizado, como foi contra a Espanha. E é claro que tinha que melhorar uma outra coisa, mas quando dá certo, você vê o leque de coisa que pode acontecer e como fica bonito assistir. O Brasil ganhou de 15-5 da Itália. O jogo, né, começa com um gol do Vitão. Como o Vitão tá jogando bem, né, cara? Fazendo gol, muita calma, fazendo defesas importantes. E a Itália, no seu ataque de 1x1, já faz um belo gol com o Colombo. Até aqui um jogo que parecia ser super equilibrado, mas daí pra frente acabou, né? O Brasil ali com o Lipão, Lelete e Vitão faz o 2x1. Belo gol do Lipão. Que partida do Lipão, hein? Finalizações precisas do Lipão. E aí a gente vai cada passo fazer o como o Brasil fez gol, faz gol de forma diferente. Serolzeira bateu o pênalti, fez o 3x1. E vamos começar. 4x1, gol que foi anulado, né? Do mão do Lelete. A gente já tem uma jogada de ala pra cima, jogada de ala individual do Andres. O Andres identifica que tem essa autonomia pra fazer essa jogada. Cruza na área, a bola acaba pegando na mão e não sai gol. No gol do Kelvin, então o jogo fica 3x1, gol duplo do Kelvin. Olha lá o Star Player funcionando. Eu falei, esse Star Player não funciona todo jogo, tem que ter calma. O Kelvin é o cara certo pra ser o Star Player. Defesaça do Vitão no jogo que podia ficar 3x2. E a gente tem jogada de contra-ataque do Brasil, jogada de pivô, aquela jogada assim, uma tabelinha que o brasileiro adora de ver e o gol duplo do Kelvin driblando o goleiro fazendo 5x1. 6x1 do Brasil, pressão na saída de bola. Roubamos 2 bolas assim contra a Espanha, mas erramos o gol. Aqui pressionamos, o goleiro ficou aí meio em choque. O El conseguiu roubar a bola. Golaço do Luan Messi que tava merecendo. 7x1 do Brasil, chute cruzado do Lipão. De novo, mais uma roubada de bola no meio, a bola rápida aberta pro Lipão e o Lipão fazendo o chute cruzado. E aí a gente tem o gol duplo do Tom, brilhante gol duplo do Tom, legal também pra gente citar uma jogada de habilidade individual, uma jogada plástica bonita, um rolinho e um golaço do Tom. 9x1 pro Brasil e aqui, né, quem queria já podia ir embora, já podia começar a fazer sua janta aí, porque obviamente que o jogo já estava bem definido. Mas não acabou por aí, tá? Tivemos o gol do Kelvin no dado, tá? Kelvin fazendo o gol no dado com a perna invertida. O Kelvin é muito bom, na minha opinião, com a perna invertida. Gostei da forma que o Brasil tá abordando o dado. Lipão no meio, Lelete com a perna certa e Kelvin com a perna invertida. Pra mim tá usando o potencial de todos aí, tá? E a gente tem ali o 11x3 também quando volta, bola pisada do Jefinho, ou seja, Kelvin abrindo um espaço, o Jefinho atacando o espaço que tá do pivô, faz essa pisada pro Lipão, o Lipão faz mais um belo gol, 11x3, e não para por aí. Jogada que dificilmente você vai ver outras equipes fazendo, cruzamento pro dedo fazendo gol, o zagueiro atacando a área, ou seja, a gente com muita liberdade. Depois tem o gol do El, um gol de fora da área também, a gente chutou bastante contra a Espanha, mas não entrou. Belo gol de fora da área. O 14x5, um gol lindo aí, com uma jogada, uma finta de corpo linda do canhoto e aquela bola que a gente falou que o Brasil precisava acreditar um pouco mais e já desde o jogo contra o Peru tá acreditando muito. Inclusive, teve gol do Kelvin no jogo contra o Peru, teve gol agora do dedo, né? Então, muitos gols com essa bola cruzada, nessa jogada de fundo individual ali do ala e a bola cruzada pro meio. Gol do Tom, mais um gol do Tom. Que beleza que o Brasil
jogou. E pra finalizar, né, a Itália aí fez os gols dela, né, acabou fazendo 5 gols. Pra finalizar, um baita passe do Lipão, pra mim, o melhor jogador em campo nessa vitória do Brasil. E o golaço do Kelvin, o Kelvin sempre estando aí pra finalizar esse jogo bom do Brasil, cara. Enquanto vai passando algumas imagens aí do jogo, também algumas imagens do que a gente falou. Por que que a gente tá comentando? Muita gente, o que eu até fico feliz, tá? Muita gente trouxe pontos diferentes, mas concordou com a ideia do que eu falei contra a Espanha. O que que acontece? Resumidamente, você ter uma equipe tem mais autonomia, eu não tô falando que o Brasil, cada jogador faz o que quer, tá? Não tirem palavras da minha boca, mas o Brasil tem mais autonomia. Os jogadores do Brasil, você vê o cara pressionando, às vezes o dedo pode ir pro ataque, o cara... Você tem mais autonomia. Quando você tem mais autonomia e você ainda não tá 100% conexo, ou você não faz um jogo bom, isso traz um olhar que está desorganizado, coisa que muitas vezes não está. Você tem algumas coisas, mas a conexão do dia, o time tá ansioso, as coisas não estão acontecendo, o jogador, ele tá meio desconcentrado, e aí você traz um olhar um pouco mais desorganizado. Porém, é uma escolha, né? E o Brasil, ele tem jogadores e tem uma característica que coloca um pouco mais pra isso. Pocão, você defende totalmente isso, eu defendia mais. Hoje em dia eu não defendo tanto, mas não é por eu defender ou não que eu vou só usar quando der ruim pra criticar. Você sabe que no futebol é um cobertor curto, como falam. Você protege uma coisa pra deixar outra coisa mais livre. Então o Brasil, com essa baita vitória, muita autonomia, já conexões entre os jogadores saindo bem legais, passes de primeira. Pra mim, o principal que o Brasil corrigiu no futsal, acreditar nessa bola cruzada, tá? O Brasil está atacando a área com uma forma muito melhor, desde o pós-jogo contra o Catar, que a gente fez o vídeo falando sobre isso. Tá muito bom isso daí, mas é isso. A gente tem que entender que o Brasil, ele traz mais esse estilo. Quando a gente vê o jogo da Espanha, você sabe exatamente o que a Espanha vai fazer. Você sabe exatamente onde está cada jogador da Espanha a grande maioria do tempo. É óbvio que eu não tô falando que o jogador da Espanha tem que ficar parado e não se mexer e toda hora é o mesmo cara. Não é isso. Mas na maioria das vezes, você vai ver um time que sabe, tanto quando tá jogando com marcação-pressão, como foi Espanha e Brasil, quanto quando a Espanha tá jogando contra equipes que estão meia quadra. Por exemplo, Espanha e Catar. Você sabia que a Espanha ia montar o losango ali no meio, 2 alas abertas, e aí, a partir disso, a Espanha joga. O que que... Pocão, mas, pô, legal, eu entendi, eu não tava entendendo no primeiro jogo que você falou da Espanha que eles são previsíveis. Pô, se a Espanha é previsível, por que que a gente não é fácil marcar eles? Porque ser previsível não significa que seja fácil, porque é previsível pro adversário, mas é previsível para você também. Então, quanto mais você estimula, mais você sabe como você vai reagir, porque você só treina isso. Então, vamos pegar um exemplo da saída de bola da Espanha. A Espanha faz a saída de bola dela. Quais são as coisas que pode acontecer? Se você marcar eles exatamente em cima, eles vão ter o espaço no meio para jogar essa bola longa, como foi, por exemplo, o pênalti cometido pelo Lelete no Guti. Aí você vai falar, beleza, então, então eu não vou marcar nessa última linha o cara em cima. Eu vou marcar um pouco para trás, para se o cara jogar essa bola longa, eu chego antes que ele. Legal, eles vão estimular ali e vão jogar a bola rasteira para esse cara na ponta, como a gente também tem exemplo. Pocão, então eu vou marcar com 1 a menos lá na área. Eu vou deixar um cara ali na sobra do meio e vou colocar meus atacantes para correr atrás com 1 a menos. Tudo bem, o que a Espanha vai fazer? Vai fazer o jogo de terceiro homem e vai buscar sair jogando. Então, não é por ser previsível que vai dar errado, porque ser previsível, né? Essa palavra, mas ser previsível faz com que seu time também já tenha treinado várias saídas para a resposta do adversário. O Brasil conseguiu roubar algumas bolas contra a Espanha, acabou não fazendo gol, mas a Espanha continuou com o mesmo estilo de jogo dela, né? Quando a Espanha pega uma equipe que tá marcando em bloco mais baixo, a Espanha vai fazer o losango dela, vai ficar batendo bola. Se o adversário abrir o meio espaço, ela vai atacar o meio espaço. Se o adversário ficar fechadinho igual o Catar, ela vai jogar a bola na ala e cruzar na área, cruzar na área, cruzar na área, cruzar na área, cruzar na área. E você vai ficar vendo isso o jogo inteiro, até a hora que eles fizerem gol, como eles fizeram contra o Catar, o gol duplo do Geradinola, através de um cruzamento na área. Quando a gente vai pro Brasil, e agora, Pocão? E o Brasil? O que a gente tem que torcer para esse jogo contra o México? Amanhã tem análise do México, mas
o principal, começar bem o jogo. Por quê? Começar bem o jogo para um time autônomo, mais autônomo, te traz menos ansiedade de resolver, te traz mais tranquilidade para analisar o que tá acontecendo, te traz mais concentração no jogo, tá? E isso é muito importante pro Brasil. Ah, e se a gente não começar ganhando? Calma. O Brasil, acredito que conseguiu aprender com esse jogo da Espanha e do Catar, que o Brasil não precisa se desesperar tanto, que o Brasil só não pode deixar o jogo sair do seu controle. O Brasil precisa estar bem concentrado nisso. E já te falo, o Brasil está muito bem nos momentos, mas lembrem, tá? Kings League, isso tudo que eu falei é muito pautado pelo placar que sai do escalonado. O Brasil saiu muito bem contra o Peru, muito bem contra a Arábia, muito bem contra a Itália. Vamos torcer para que saia bem contra o México. Mas se não se sair bem contra o México, vai ser bem interessante ver como que o Brasil vai abordar essa calma e não perder o controle do jogo, mesmo sem estar ganhando de 5-1, 6-1, às vezes até num jogo empatado, como foi Brasil e México na última Nations. O jogo foi empatado, se você quiser ver no YouTube aí, ficou empatado durante muito tempo e o grande ponto nosso ali foi manter sempre a bola no nosso pé. Ser agressivo, mas manter a bola no nosso pé. Uma hora o gol ia sair, conseguimos fazer o gol ali no dado, depois fizemos os gols quando a gente precisava e ganhamos. Tenho certeza que esse jogo contra o México vai ser melhor ainda, porque eu acho que a gente já vai sair do jogo ganhando. Vamos que vamos, Brasil. Cara, melhor jogo, tá? Melhor jogo da seleção, com certeza absoluta. A Itália não é brincadeira, né? Só que a Itália acabou tomando 3-1 e acabou achando que precisava empatar o jogo em 3 minutos. Acabou se abrindo muito. E uma equipe que joga do jeito que o Brasil quer é de 10 pra cima, você pode ter certeza.